Ao se colocar na passagem que levava a Atenas, ele ocupou a posição central na guerra em vez de na periferia do sul. Com todo o exército ocupando a passagem, os persas teriam um tempo sangrento forçando sua travessia, portanto resolveram dividir suas forças antes que chegassem os reforços espartanos. Uma vez divididos e com sua cavalaria diluída, eles perderam a vantagem que tinham e a posição central de onde poderiam dominar a guerra. Para os atenienses era imperativo combater primeiro a força menor, a que eles enfrentaram em Maratona. Feito isso, e tendo tomado a posição central, eles ficaram com o caminho mais curto para Atenas, enquanto os invasores tinham de dar a volta pela costa. Chegando primeiro em Faleron, os atenienses não deixaram um lugar seguro para desembarque. Os persas poderiam ter retornado a Maratona, mas a chegada dos soldados atenienses ensanguentados vindos do norte deve ter lhes dito que a batalha já estava perdida para eles ali, e desanimaram. A retirada foi a única opção. Haverá momentos na vida em que você vai enfrentar um inimigo poderoso, um adversário destruidor buscando sua ruína, um montão de problemas aparentemente insuperáveis atingindo você de uma só vez. É natural sentir-se intimidado nestas situações, que podem deixá-lo inerte ou fazê-lo esperar inutilmente que o tempo traga uma solução. Mas é uma lei da guerra que, permitindo a um exército maior atacá-lo com toda a força e unido, você aumenta as chances contra você. Um exército grande e poderoso em movimento ganhará um irresistível impulso se deixado sem controle. Você vai se ver rapidamente subjugado. O mais sensato é se arriscar, enfrentar o inimigo antes que ele venha até você, e tentar enfraquecer seu impulso forçando-o ou seduzindo-o a se dividir. A melhor maneira de fazer um inimigo se dividir é ocupando o centro. Pense na batalha ou no conflito como existindo em uma espécie de tabuleiro de xadrez. O centro do tabuleiro pode ser físico, um lugar real, como Maratona, ou mais sutil e psicológico, as alavancas de poder dentro de um grupo, o suporte de um aliado crítico, um causador de problemas no olho do furacão. Tome o centro do tabuleiro e o inimigo naturalmente se divide, tentando atingi-lo por mais de um lado. Estas partes menores agora são administráveis, podem ser derrotadas em detalhes ou forçadas a se dividirem mais uma vez. E quando o que é grande se divide, tende a se dividir ainda mais, fragmentando-se até o nada. Quando seu exército enfrenta o inimigo e o inimigo parece poderoso, tente atacá-lo em um determinado ponto. Se conseguir esfarelar esse ponto em particular, saia dali e ataque o próximo, e assim por diante, como se estivesse descendo por uma estrada sinuosa. Miyamoto Musashi, de 1584 a 1645. Atacando as articulações. Quando o rapaz, Samuel Adams, de 1722 a 1803, da Boston da era colonial, alimentou um sonho, as colônias americanas, ele acreditava, deveriam um dia conquistar total independência da Inglaterra e fundar um governo baseado nos escritos do filósofo inglês John Locke. Segundo Locke, um governo deveria refletir a vontade de seus cidadãos. Um governo que não fizesse isso teria perdido seu direito de existir. Adams herdara uma cervejaria do pai, mas o comércio não o interessava e enquanto a cervejaria entrava em falência ele passava seu tempo escrevendo artigos sobre Locke e a necessidade de independência. Era um excelente escritor, bom o bastante para conseguir publicar seus artigos, mas poucos levavam a sério as suas ideias. Ele parecia estar vociferando, um pouco fora de sintonia com o mundo. Ele tinha aquele brilho obsessivo no olhar que faz as pessoas pensarem que você é biruta. O problema era que os vínculos entre Inglaterra e a América eram fortes,
os colonizados tinham seus ressentimentos, mas dificilmente clamavam por independência. Adams começou a ter crises de depressão, sua missão autodecretada parecia sem esperanças. Os britânicos precisavam desesperadamente do dinheiro das colônias e, em 1765, aprovaram uma lei chamada Lei do Selo, para que qualquer documento fosse legal. Todos os negócios americanos eram obrigados a comprar e anexar a ele uma estampilha da coroa britânica. Os colonos estavam ficando sensíveis com relação às taxas que pagavam à Inglaterra. Eles viram a lei do selo como um novo tipo de imposto disfarçado, e algumas vozes descontentes erguiam-se em tavernas nas cidades. Mesmo assim, para a maioria das pessoas a questão parecia não ter tanta importância, mas Adams viu na lei do selo a oportunidade pela qual vinha esperando a vida inteira. Ela lhe dava algo tangível para atacar, e ele encheu os jornais de todas as colônias com editoriais, todos fulminantes contra a lei. Sem consultá-las, ele escrevia: a Inglaterra estava impondo um novo tipo de imposto, e isto, em uma frase memorável, era taxação sem representação, o primeiro passo para a tirania. Estes editoriais eram tão bem escritos e tão audaciosos em suas críticas que muitos começaram a examinar melhor a lei do selo e não gostaram do que viram. Adams nunca antes se aventurara além de escrever artigos, mas agora que havia acendido esta fogueira dos descontentes via a urgência de atiçá-la ainda mais com ações. Durante muitos anos ele havia confraternizado com a população trabalhadora que a sociedade bem educada considerava ralé estivadores e coisa parecida. Agora ele reunia estes homens em uma organização chamada de Filhos da Liberdade. O grupo marchava pelas ruas de Boston gritando um slogan cunhado por Adams: liberdade, propriedade e nada de celos. Queimavam efígies de figuras políticas que haviam promovido a lei do selo. Distribuíam panfletos contendo os argumentos de Adams contra a lei. Trabalhavam também para intimidar os futuros distribuidores dos selos, chegando mesmo a destruir um de seus escritórios. Quanto mais dramática a ação, mais publicidade Adams conseguiria, publicidade na qual ele poderia inserir argumentos contra a lei. Tendo ganhado impulso, o incansável Adams não parava. Ele organizou uma greve de amplitude nacional para o dia em que o ato se tornaria lei, as lojas fechariam, os tribunais estariam vazios. Visto que nenhum negócio poderia ser feito em Massachusetts, nenhum selo seria comprado. O boicote teve um enorme sucesso. Os artigos de Adams, as demonstrações e o boicote causaram furor na Inglaterra, e houve membros do parlamento que simpatizaram com os colonizados e discursaram contra a lei do selo. Finalmente o rei George III se cansou e, em abril de 1766, o ato foi rejeitado. Os americanos se regozijaram com sua primeira demonstração de poder. Mas os britânicos eram espertos e estavam se aproveitando da derrota. No ano seguinte, eles introduziram sorrateiramente outra série de impostos indiretos conhecidos como Sistema Townshend. Nitidamente eles haviam subestimado o inimigo. Adams entrou em guerra. Como havia feito com a lei do selo, ele escreveu inúmeros artigos sobre a natureza dos impostos que os ingleses estavam tentando disfarçar, mais uma vez incitando a ira. Ele também organizou mais demonstrações pelos Filhos da Liberdade, agora mais ameaçadoras e violentas do que nunca. Na verdade, os ingleses foram obrigados a enviar tropas para Boston a fim de manter a paz. Este tinha sido sempre o objetivo de Adams. Ele havia gradualmente aumentado a tensão. Encontros belicosos entre os Filhos da Liberdade e as tropas inglesas deixavam os soldados excitados e finalmente um grupo nervoso disparou em direção a um aglomerado de pessoas, matando vários bostonianos.
Adams chamou a isto de Massacre de Boston e espalhou notícias inflamadas por todas as colônias. Com a população de Boston agora fervilhando de raiva, Adams organizou outro boicote: nenhum cidadão de Massachusetts, nem mesmo uma prostituta, venderia coisa alguma aos soldados britânicos. Ninguém lhes alugaria alojamentos. Eles eram evitados nas ruas e tavernas, até o contato visual era evitado. Tudo isto teve um efeito desmoralizador sobre os soldados britânicos. Sentindo-se isolados e antagonizados, muitos deles começaram a desertar e encontrar um jeito de serem mandados de volta para casa. Notícias dos problemas que estavam ocorrendo em Massachusetts espalharam-se de norte a sul. Por toda a parte os colonos começaram a falar sobre as ações dos britânicos em Boston, de seu uso de força, seus impostos dissimulados, de sua atitude paternalista. Então, em 1773, o parlamento aprovou a Lei do Chá, aparentemente uma tentativa bastante inofensiva de solucionar os problemas econômicos da Companhia das Índias Orientais ao lhe dar o virtual monopólio sobre as vendas de chá nas colônias. A lei também arrecadava uma taxa nominal, mas, ainda assim, o chá ficaria mais barato nas colônias, porque os intermediários, os importadores coloniais, seriam eliminados. A lei do chá, entretanto, era ilusória em seu efeito e confusa, e Adams viu nela uma chance para dar o golpe de misericórdia. Ela arruinaria muitos importadores de chá coloniais e incluía um imposto oculto, mais uma forma de taxação sem representação. Em troca de chá mais barato, os ingleses estavam fazendo um arremedo de democracia. Em uma linguagem ainda mais inflamada do que nunca, Adams começou a publicar artigos que abriam as antigas feridas causadas pela Lei do Selo e o Massacre de Boston. Quando os navios da Companhia das Índias Orientais começaram a chegar a Boston no final daquele ano, Adams ajudou a organizar um boicote em nível nacional ao chá que eles traziam. Nenhum estivador no porto desembarcaria a carga, nenhum armazém a estocaria. Então, em uma noite em meados de dezembro, depois de Adams ter discursado em uma reunião de eleitores do município sobre a lei do chá, um grupo de membros dos Filhos da Liberdade disfarçados de índios moicanos, com o corpo pintado e tudo, irrompeu em gritos de guerra, invadiu o cais, subiu nos navios de chá e destruiu o carregamento, abrindo os caixotes e jogando o conteúdo no porto, tudo isto feito com grande folia. Este ato provocador, que mais tarde ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston, foi um momento decisivo. Os britânicos não podiam tolerar isso e rapidamente fecharam o porto de Boston e impuseram a lei militar sobre Massachusetts. Agora não havia mais dúvidas: encurralados por Adams, os britânicos estavam agindo de forma tão tirânica como ele havia profetizado. A forte presença militar em Massachusetts, como era de se prever, não agradou à população e foi só uma questão de meses para irromper a violência. Em abril de 1775, os soldados ingleses dispararam contra os milicianos de Massachusetts, em Lexington. Este tiro ouvido no mundo inteiro foi a centelha para a guerra que Adams trabalhara com tanta diligência para acender do nada. Interpretação. Antes de 1765, Adams trabalhava acreditando que bastavam bons argumentos para convencer os colonos de que sua causa era justa. Mas, conforme anos de fracasso foram se somando, ele teve de enfrentar a realidade de que os colonos ainda estavam profundamente apegados à Inglaterra, como filhos aos pais. Liberdade significava menos para eles do que a proteção e o sentimento de pertencimento que a Inglaterra lhes oferecia em um ambiente cheio de ameaças.
Quando Adams se deu conta disto, reformulou suas metas. Em vez de pregar independência e as ideias de John Locke, ele pôs mãos à obra para cortar os laços dos colonos com a Inglaterra. Fez os filhos destruírem o pai, a quem começaram a ver não como protetor, mas como um suzerano dominador que os explorava para lucro próprio. O vínculo com a Inglaterra afrouxou, os argumentos de Adams a favor da independência começaram a ressoar. Agora os colonos passaram a procurar sua noção de identidade não na mãe Inglaterra, mas em si próprios. Com a campanha da Lei do Selo, Adams descobriu estratégia, a ponte entre suas ideias e a realidade. Seus escritos agora visavam a excitar ira. As demonstrações que ele organizava puro teatro eram também destinadas a criar e fazer crescer a raiva entre as classes média e baixa, componentes chaves da futura revolução. A inovadora utilização do boicote por Adams foi calibrada para enfurecer os britânicos e atraí-los para uma ação precipitada. A violenta reação deles era um forte contraste diante dos métodos relativamente pacíficos dos colonos, fazendo-os parecer tão tirânicos quanto Adams dissera. Adams também trabalhava para incentivar a dissensão entre os próprios ingleses, enfraquecendo o vínculo em todos os lados. A Lei do Selo e a Lei do Chá eram, na verdade, triviais, mas Adams estrategicamente as manipulou para criar escândalo, transformando-as em cunhas enfiadas entre os dois lados. Compreenda, argumentos racionais entram por um ouvido e saem pelo outro. Ninguém muda, você está pregando para os convertidos. Na guerra, para conquistar a atenção das pessoas e influenciá-las, você deve primeiro separá-las do que as liga ao passado e as faz resistir às mudanças. Você deve perceber que esses vínculos em geral não são racionais, mas emocionais. Apelando para as emoções das pessoas, você faz seus alvos verem o passado sob uma nova luz, como algo tirânico, entediante, feio, imoral. Agora você tem espaço para infiltrar novas ideias, mudar a visão das pessoas, fazê-las reagir a uma nova noção de seu interesse próprio, e semear as sementes para uma nova causa, um novo vínculo. Para fazer as pessoas se unirem a você, separe-as do passado delas. Quando você avaliar seus alvos, procure aquilo que os conecta ao passado, a fonte da resistência deles ao que é novidade. As articulações são as partes mais fracas de qualquer estrutura. Quebre-as e você divide as pessoas internamente, tornando-as vulneráveis a sugestões e mudanças. Divida suas mentes para conquistá-las. Faça o inimigo acreditar que está faltando apoio, interceptar, atacar pelo flanco, virar, de milhares de maneiras faça-os se acreditarem isolados. Isole do mesmo modo seus esquadrões, batalhões, brigadas e divisões, e a vitória é sua. Coronel Ardant Dupik, de 1821 a 1870. Chaves para a guerra. Milhares de anos atrás, nossos antepassados mais antigos tendiam a se sentir muito frágeis e vulneráveis. Para sobreviverem nos ambientes hostis de nosso mundo primitivo, os animais tinham velocidade, dentes e garras, pelos contra o frio do inverno e outras vantagens de força e proteção. Os humanos não tinham nada disso e devem ter se sentido assustadoramente expostos e sozinhos. A única maneira de compensar essa fragilidade era formando grupos. O grupo ou tribo oferecia uma defesa contra os predadores e mais eficiência na caça. No grupo havia gente suficiente para vigiar suas costas. Quanto maior o grupo, mais ele permitia a seus membros refinar essa grande invenção humana, a divisão de trabalho, e quanto mais indivíduos diferentes fossem liberados das necessidades imediatas de sobrevivência, mais tempo e energia eles poderiam dedicar a tarefas superiores.
Estes diferentes papéis eram mutuamente prestativos e reforçadores, e o resultado foi um aumento líquido em resistência humana. Ao longo dos séculos, os grupos foram se tornando cada vez maiores e mais complexos. Aprendendo a viver em cidades e povoamentos, as pessoas descobriram que podiam escapar da sensação de perigo e necessidade iminentes. Viver com os outros também oferecia proteções psicológicas mais sutis. Com o tempo, os humanos começaram a esquecer o medo que os havia feito formar tribos em primeiro lugar. Mas em um grupo ou exército esse terror primordial permaneceu tão forte como sempre. A modalidade padrão da guerra antiga era o combate mão a mão, um drama assustador no qual os indivíduos estavam sempre expostos à morte pelas costas e pelos dois lados. Líderes militares aprendiam desde cedo a formar seus soldados em fileiras apertadas, coesas. Confiando que seus companheiros de seus dois lados não iam recuar e deixá-lo exposto, um soldado podia combater o homem em sua frente com mais ânimo e confiança. Os romanos ampliaram esta estratégia colocando os lutadores mais jovens, mais impetuosos, na retaguarda, e o resto no centro. Isto significa que os soldados mais fracos, aqueles mais propensos ao pânico, estavam rodeados por aqueles que eram mais corajosos e firmes, dando-lhes uma forte sensação de segurança. Nenhum exército entrava em batalha com mais coesão e confiança dos que as legiões romanas. Ao estudar a antiga arte de fazer guerra, o grande escritor militar do século XIX, Coronel Ardan Dupik, notou um fenômeno peculiar: em algumas das batalhas mais famosas, a vitória de Aníbal sobre os romanos em Cannae e a de Júlio César sobre Pompeu, em Farsalos, por exemplo, as perdas de cada um dos lados foram fantasticamente desproporcionais, umas poucas centenas para os vitoriosos, milhares e mais milhares entre os vencidos. Segundo Dupik, o que acontecia nestes casos é que, por meio de manobras, o exército vitorioso no final havia conseguido surpreender o inimigo e partir em pedaços suas linhas. Vendo suas fileiras se quebrando, perdendo o senso de solidariedade e apoio e sentindo-se isolados, os soldados entravam em pânico, abandonavam as armas e fugiam, e o soldado que desse as costas ao inimigo era um soldado fácil de matar. Milhares foram mortos assim. Estas grandes vitórias, então, eram essencialmente psicológicas. Aníbal estava em número bem menor em Cannae, mas ao fazer os romanos se sentirem vulneráveis e isolados, ele os fez reagir exageradamente e recuar confusos, presas fáceis. O fenômeno é eterno: o soldado que sente estar perdendo o apoio dos que estão à sua volta retrocede a um insuportável terror primitivo. Ele teme ter de enfrentar a morte sozinho. Muitos grandes líderes militares transformaram este terror em estratégia. Genghis Khan era mestre nisso, usando a mobilidade de sua cavalaria mongol para interceptar as comunicações de seus inimigos. Ele isolava partes dos exércitos deles para fazer com que se sentissem sozinhos e desprotegidos. Ele trabalhava conscientemente para instilar terror. A estratégia de dividir e isolar também foi usada com grande efeito por Napoleão e as forças de guerrilha de Mao Tse-tung, entre muitos outros. Nossa natureza não mudou. Escondido à espreita lá no fundo até dos mais civilizados entre nós está o mesmo medo básico de estar sozinho, sem apoio, e exposto ao perigo. As pessoas hoje estão mais dispersas e a sociedade está menos coesa do que nunca, mas isso só aumenta nossa necessidade de pertencer a um grupo, de ter uma forte rede de aliados, de se sentir apoiado e protegido de todos os lados. Tire esse sentimento e voltamos àquela sensação primitiva de terror por nossa própria vulnerabilidade.
A estratégia de dividir e isolar nunca foi tão eficaz quanto é hoje. Separe as pessoas do grupo delas, faça com que se sintam alienadas, sozinhas e desprotegidas, e você as enfraquece imensamente. Esse momento de fraqueza dá a você um grande poder para deixá-las encurraladas, seja para seduzir ou induzir pânico e desistência. Durante toda a década de 1960, o seguidor mais fiel e confiável de Mao Tse-tung foi seu ministro da Defesa, Lin Biao. Ninguém elogiava com mais entusiasmo o governante chinês do que Lin e, no entanto, em 1970, Mao andava desconfiado de que os elogios eram um artifício para disfarçar suas intenções. Lin estava tramando para ser seu sucessor. E o que tornava Lin muito perigoso era que, como ministro da Defesa, ele havia acumulado aliados no exército. Mao começou a trabalhar com grande sutileza. Em público ele fazia de tudo para apoiar Lin, como se ele, também, visse o ministro como seu sucessor. Isso amenizou a natural cautela do conspirador. Ao mesmo tempo, entretanto, Mao também atacava e rebaixava alguns dos partidários mais importantes de Lin nas Forças Armadas. Lin era meio radical, desviando-se para a esquerda na maioria das questões. Mao insistia com ele para que propusesse algumas de suas ideias mais extremas para a reestruturação do exército, sabendo secretamente que elas não se mostrariam populares. O apoio a Lin entre as divisões superiores das Forças Armadas lentamente começou a minguar. Lin finalmente percebeu as intenções de Mao, mas já era tarde. Ele havia perdido sua base de poder. Frustrado e com medo, ele tentou armar um golpe de Estado, um ato de desespero que favoreceu diretamente Mao. Em 1971, Lin morreu em circunstâncias suspeitas em um desastre de avião. No entendimento de Mao, em ambientes políticos as pessoas dependem de suas conexões mais ainda do que de seus talentos. Em um mundo assim, a pessoa cuja carreira parece estar minguando é aquela que poucos desejarão conhecer. Quem se sente isolado com frequência ri com exagero e faz algo desesperado, o que, é claro, só o deixa ainda mais só. Portanto, Mao criou a impressão de que Lin estava perdendo suas conexões. Tivesse ele atacado Lin diretamente, teria se metido em uma briga feia. Separar o ministro de sua base de poder, e no processo fazê-lo parecer estar em declínio, foi muito mais eficaz. Antes de se lançar em um ataque direto sobre seus inimigos, é sempre sensato primeiro enfraquecê-los criando o máximo possível de divisão em suas fileiras. Um bom lugar para enfiar uma cunha é entre a liderança e o povo, sejam soldados ou cidadãos. Líderes funcionam mal quando perdem seu apoio entre a população. Portanto, trabalhe para fazê-los parecer autoritários ou mal informados. Ou roube sua base, como fez o presidente republicano Richard Nixon, em 1972, ao cortejar os tipos proletários que haviam tradicionalmente votado com os democratas. Ele dividiu a base dos democratas. Os republicanos vêm fazendo a mesma coisa desde então. Lembre-se, assim que seu inimigo começa a se fragmentar de alguma forma, a ruptura tende a ganhar impulso. Divisão em geral conduz a mais divisão. Em 338 a.C., Roma derrotou seu maior inimigo na época, a Liga Latina, uma confederação de cidades italianos que havia se formado para bloquear a expansão de Roma. Com esta vitória, entretanto, os romanos se viram diante de um novo problema: como governar a região. Se esmagassem os membros da Liga, eles deixariam um vácuo no poder, e na estrada surgiria outro inimigo que poderia ser uma ameaça ainda maior.
Se simplesmente absorvessem as cidades da Liga, diluiriam o poder e o prestígio de Roma, dando a si mesmos uma área grande demais para proteger e policiar. A solução que os romanos encontraram, que mais tarde chamariam de divide e impera, divide e governa, ia se tornar a estratégia que usaram para criar seu império. Basicamente, eles quebraram a Liga, mas não trataram todas as suas partes igualmente. Em vez disso, criaram um sistema no qual algumas das cidades foram incorporadas ao território romano e seus residentes receberam plenos privilégios como cidadãos romanos, outras foram privadas da maior parte de seu território, mas ganharam independência quase total, e outras ainda foram invadidas e fortemente colonizadas com cidadãos romanos.